Fala pessoal, tudo bem galera? Joia? Pessoal, vamos lá? Pegando a tua apostila 3, vamos para a nossa aula 2, tá? AIDS ou SIDA. Essa aula aqui, pessoal, ela é uma continuação da nossa aula de viroses, né? E cabe a ela uma aula só para se falar, né, do termo AIDS, tá? É uma doença que cai muito nos vestibulares, tá? É uma doença que envolve várias técnicas de replicação viral, antirretrovirais, certo? Eu vou começar aqui falando da AIDS para vocês, inicialmente, como que acredita-se, né, que a AIDS tenha surgido, tá certo? O que significa AIDS? Na verdade, a gente usa na linguagem, né, inglesa a sigla, né, como você está vendo aqui, é AIDS, tá? Mas todo mundo conhece como AIDS, né? Você vai falar AIDS, AIDS, qualquer brasileiro fala AIDS, em qualquer lugar você fala AIDS, mas aqui na língua, né, brasileira, na língua portuguesa, o termo correto é SIDA, né, a sigla, né? SIDA significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tá legal? Tem um porquê, tá, dessa sigla que daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho com vocês. Pessoal, a AIDS é o seguinte, não se sabe exatamente quando a AIDS começou, não se sabe exatamente. Todo mundo sabe que a AIDS ela é uma pandemia, não é isso? Ela ocorre em todos os continentes do planeta, então ela é sim considerada uma pandemia. Acredita-se que a AIDS ela tenha surgido no ano de 1930, né? Mas não há um consenso sobre isso. Tá? Não há um consenso. E acredite-se também, né, brevemente, falando para vocês do histórico, né, que em 1930 nós tivemos alguns casos isolados em algumas tribos da África, certo? Algumas pessoas já começaram a apresentar, inclusive através, né, de estudos cadavéricos, né, foi feito necrópsia de algumas pessoas que faleceram naquela década de 30, 40, e já foi constatada a presença do vírus, correto? Beleza. Aí o que aconteceu? Década de 60, década de 70, né? Guerras, né, que ocorreram entre vários países. Isso permitiu também que essa doença ela começou a ser disseminada, né, com maior intensidade. Na década de 80, você mais precisa agora para você, no ano de 1981, a AIDS foi reconhecida oficialmente, tá, como uma doença com alto risco de transmissão. Foi em 1981. Inclusive, até por curiosidade para você, em 1981 foi quando morreu o chamado, entre aspas, paciente zero, né, lá nos Estados Unidos. Gente, o paciente zero, né, ele só é considerado esse termo paciente zero, na verdade houve um outro paciente zero com toda certeza muitas décadas atrás, é que o paciente zero nos Estados Unidos em 1981 foi considerado paciente zero, porque até então foi quando a doença começou a ser oficialmente reconhecida, correto? É nesse termo que foi considerado o paciente zero. Professor, mas e aí? Como é que se deu essa transmissão? Bom, galera, acredite, como eu te falei, né, que foi na década de 30, muito provavelmente, em tribos africanas, através de sangue contaminado, né, de macacos. E detalhe, né, que às vezes a gente nem comenta muito, você está vendo aqui o chimpanzé, né? O chimpanzé, assim como esse macaquinho aqui chamado de macaco verde africano, né? Eles, ambos, tanto o macaco verde africano quanto o chimpanzé, tá? Eles têm a possibilidade de apresentar um vírus, tá? Um vírus conhecido como SIV. O que é SIV? Até coloquei em cima, fica mais fácil para você depois copiar. Vírus da imunodeficiência símia. Então, o que acredita-se que aconteceu? Que o vírus da imunodeficiência símia, o famoso S5, tá? Ele tenha sofrido uma mutação. Como assim, professor? O SI5, ele sofreu uma mutação, certo? E mudou para o chamado HIV, né? Vamos colocar aqui, 1, certo? HIV-1, beleza? Professor, por quê? Existe outro? Existe outro. Então, os chimpanzés que apresentavam o SI5, né, através de sangue contaminado, acredita-se, esse S5, que é o vírus da imunodeficiência símia, vírus do chimpanzé, ele tenha sofrido uma mutação, e olha lá, ó, né, se modificado para o HIV tipo 1. E detalhe, galera, o HIV tipo 1 é o mais agressivo de todos. É o mais agressivo de todos. E aí, o SV, né, o SV, tá, síndrome da imunodeficiência símia do macaco verde, sofreu uma outra mutação, certo? E aí formou, né, através dessa mutação, se modificou, formando o HIV tipo 2, que é o vírus humano. Só que ele é menos agressivo. Então, o famoso HIV, que é o vírus causador da AIDS humana, certo?
É o vírus causador, vírus da imunodeficiência humana. Isso quer dizer HIV, vírus da imunodeficiência humana. Existe o tipo 1 e existe o tipo 2. O tipo 1 é uma mutação do SI5, né? Do SV, desculpa, do chimpanzé. E o HIV tipo 2 do SV do macaco verde africano. Então, hoje nós temos dois tipos, mas não para aí, né? Não para por aí. Temos dois tipos. Qual é o mais agressivo que eu te falei? O HIV1, correto? Ele é o mais agressivo, tá? Não que o tipo 2 não seja letal, ele é letal, mas o tipo 2 é mais agressivo. E já vou te adiantar logo, daqui a pouco você vai anotar isso. O HIV tipo 1, né, o HIV1, ele tem 9, olha para mim, 9 subtipos. Tem o HIV tipo 1A, certo? A, tem o subtipo B, C, então é A, B, C, D, E, F, G, certo? JK. Não tem I, tá? JK. A, B, C, D, F, A, B, C, D, E, F, G, JK. Então, além de ter o HIV1, existem os subtipos. É um vírus com grande capacidade mutagênica, tá, pessoal? Eu vou anotar já isso para você. Tá legal? Então, olha lá. Ó. Professor, o que quer dizer então SIDA? Né? SIDA, galera, né? O AIDS, aqui não é AIDS, né? AIDS, agora que eu vi. SIDA é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Pessoal, se você já quiser anotar na sua apostila, né? O que quer dizer a palavra síndrome? Já anota lá. Conjunto de sintomas. Então, síndrome significa conjunto de sintomas, correto? Professor, o que é imunodeficiência? Queda da imunidade, queda do sistema imunológico. E adquirida, o próprio nome já diz, né? É uma doença que se adquire, é uma doença que apresenta alto poder de contaminação. Vocês vão ver daqui a pouco, agulhas contaminadas, relações sexuais, amamentação, correto? Daqui a pouco a gente vai falar como que se pega, né, essa doença. Então é síndrome da imunodeficiência adquirida. É um conjunto de sintomas que provoca queda de imunidade, certo? E é uma doença altamente contagiosa, né? Via as situações que eu vou comentar daqui a pouquinho, é uma doença que se adquire. Bom, galera, esquece a apostila, daqui a pouco a gente anota tudo. Esse é o cara, esse é o HIV. Então o HIV é o seguinte, ó, né? Deixa eu pôr meu óculos aqui, vai ficar mais fácil para não dar furo aqui. O HIV, existem dois tipos, tá? Vamos anotar aí. Existe o HIV, certo? 1, correto? E existe o HIV, Síndrome da Imunodeficiência Humana, tá? 2. Então são dois tipos. Tipo 1 e tipo 2, correto? Professor, qual é o mais agressivo? É o tipo 1. O menos agressivo? O tipo 2. Qual é o letal? Os dois. Os dois são letais, certo? Agora, como eu disse para você, o HIV tipo 1, pessoal, tipo 1, ele tem subtipos. Tem o subtipo A, tá? Vamos anotar. Tem o B, tem o C, tem o D, vamos anotando aqui. Tem o E, tem o F, certo? Tem o G, tem A, B, C, D, F, G, o J, não tem I, tá? Quase que eu erro o alfabeto aqui. E o K. Olha lá, galera, são 8 subtipos. A, B, C, D, E, F, G, J, K. E já vou avisar logo para você, tá? O HIV, olha lá, tipo 1, subtipo B, tá? É o mais incidente no nosso país, é o mais incidente aqui no Brasil. Então, no Brasil, nós temos, né, mais casos de pessoas com HIV tipo 1, subtipo B, correto? Subtipo B. Esse cara que você está vendo aí é o HIV. O HIV, já vamos adiantar aqui logo, né? Já tinha falado para você, o HIV é um retrovírus. Você já está enjoado de saber o que é isso, lembra? Na minha aula de vírus eu falei para você, até dei a diferença de retrovírus, arbovírus. Lembra do arbovírus? Arbovírus é vírus transmitido por artrópodes. Né? Lembra da dengue, febre amarela, chikungunya, zika, que é transmitido pelo Aedes aegypti. Tá? São arbovírus que causam. E retrovírus, vamos anotar para quem não se lembra, é um vírus de RNA. Ele é um vírus de RNA. Mas ele é um vírus de RNA com a capacidade de sintetizar DNA. Lembra? Então é um vírus de RNA que tem a possibilidade de formar, certo? DNA. Através de uma enzima que todo mundo já ouviu falar, que eu já falei aqui várias vezes. É a transcriptase reversa. Então, vírus que tem transcriptase reversa tem a propriedade de produzir DNA a partir do RNA.
Legal? Isso é o que significa retrovírus. Então esse carinha que você está vendo aqui, o famoso HIV, dá uma olhada, ele tem 3 enzimas, transcriptase reversa, integrase e protease, correto? Eu vou falar sobre cada uma daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar, mas não precisa copiar. A transcriptase reversa, já disse para você agora, tem a propriedade de produzir DNA a partir do RNA, certo? Integrase é uma enzima viral, uma proteína, tá? Que auxilia, né, na união do DNA desse vírus produzido, né, por transcriptase reversa, ao DNA da célula. Então a integrase integra o DNA viral ao DNA da célula. Certo? Ué, professor, mas você não acabou de falar que o HIV tem RNA? Por que você está falando DNA? Gente, olha lá do lado esquerdo. Ó. O RNA do vírus produz um DNA viral, pela enzima chamada transcriptase reversa. Fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou detalhar, vou te mostrar uma animação bem legal que você vai com calma. E aí existe a protease. A protease é a enzima que degrada as proteínas virais. Essas são as 3 enzimas que a gente encontra, tá, aqui no famoso HIV. Agora, galera, o HIV é o seguinte, ó, ele tem RNA, e já vou dizer logo, ó, você pode ver aqui no desenho, na setinha, tá em vermelhinho, eu vou dar mais uma reforçada, ó, tem um RNA de um lado e tem um RNA do outro, certo? Então ele apresenta dois RNAs, legal? Depois você copia. Existe um envelope, então quer dizer que o HIV tem envelope, então o HIV é um vírus o que, galera? Envelopado. Confirma? Ele é um vírus envelopado. O vírus envelopado é aquele que tem um envoltório lipoproteico. Lembra? O vírus influenza, da gripe, lembra dele? Ele também é envelopado. E agora você está vendo um outro vírus envelopado que é o HIV. Certo? Lembra que esse envelope é lipoproteico? Quando esse vírus sai da célula hospedeira, que é o linfócito T4, daqui a pouco você vai notar, ele leva fragmentos, né, dessa membrana do linfócito. Então esse envelope, na verdade, não é dele, esse envelope é da célula hospedeira. E ele tem nesse envelope uma proteína, chamada proteína CD4. Olha lá, ó. Você pode chamar de proteína CD4 ou você pode chamar de proteína T4, ok? Depois você vai ver que tem o desenho do vírus, você desenhar, não, lá do outro lado tem o desenho dele. Proteína CD4 ou T4. Lembra que tem o linfócito T4 ou CD4? Então, galera, esse vírus que você está vendo aqui, que é o HIV, ele tem a proteína T4, também chamada de CD4, que o linfócito T4 tem. Pronto, o vírus é altamente específico. Então, essas proteínas CD4 ou T4, que vocês estão vendo aqui no desenho do HIV, são as mesmas proteínas encontradas no linfócito T4. Isso permite o quê? Uma especificidade. Sendo assim, o HIV só vai atacar um único tipo de célula. Certo? Qual é o único tipo de célula que o HIV ataca? O linfócito T4 ou CD4. Eu vou falar tudo isso com calma. Quero que você pegue, por favor, a tua apostila. Aula 2, AIDS ou SIDA, ok, você já fez algumas observações. HIV, você já colocou que tem tipo 1, tipo 2. Você já colocou que existe 9 subtipos, né, do HIV tipo 1, legal? E colocou também que no Brasil o subtipo de mais casos que temos, né, nos pacientes é HIV tipo 1, subtipo B. Então vai lá, o vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, é um retrovírus. Ok, já tinha falado ali. Ou seja, é um vírus de, põe lá, RNA, que produz DNA. RNA que produz DNA. A partir da enzima, aí coloca o nome dessa enzima aqui, ó, tá na setinha aqui, ó, transcriptase reversa. Legal? Então é um vírus de RNA que produz DNA a partir da transcriptase reversa. Até aí tá tudo bem? Tá, vamos com calma. Olha lá, galera, essa imagem aqui é a imagem que está do outro lado da tua apostila. Assim que você virar a folha, você vai encontrar, né? Mas é o mesmo desenho que eu te falei. Você pode ver em amarelinho, ó, são 2 moléculas de RNA. As enzimas, lembra que eu te falei? Tem a transcriptase reversa, olha ela aqui, ó, né? Tem a integrase, daqui a pouco eu vou falar para que serve com calma. E tem a protease, são 3 enzimas. Legal? Ela tem um envelope viral, olha lá, a membrana lipídica, né? Ela é lipoproteica também, correto? E aqui eu coloquei glicoproteína, tá? Lembrando que a glicoproteína, qual é o nome dela? CD4, ou também chamado de T4, certo? E aí o material genético, é o RNA, que eu estou circulando em vermelhinho aqui, ó, pode ver que está na cor amarela, tá? Ele tem um envoltório que eu estou circulando, acompanha lá, ó. Esse envoltório aqui, né, todo vírus tem. Lembra, galera? Ele é proteico. Ele é chamado de capsídeo. Essa imagem é a mesma imagem que está do outro lado da sua apostila. Beleza, galera? Vamos com calma.
Olha só essa imagem aqui, né? Aqui nós temos o vírus no centro, né? Você pode ver que o HIV está no centro, né? Você pode ver que as hemácias estão nas laterais. O HIV não entra na hemácia, ele não entra no fragmento plaqueta, ele entra no glóbulo branco. Professor, mas qual é o glóbulo branco? Calma lá. Lembra que eu te falei que tem vários glóbulos brancos? Você lembra disso? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito. Ele entra no linfócito, mas não é qualquer linfócito. Não é qualquer linfócito. Já vou te mostrar. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, esse é o HIV, ele se funde com o linfócito, o material genético entra, eu vou explicar detalhado daqui a pouco, só estou aproveitando essa imagem. O RNA, as enzimas se separam, aí vem a transcriptase reversa e produz o DNA viral, tá? Já já eu vou te mostrar animado, detalhe por detalhe, que a gente vai ter que detalhar tudo na apostila. Isso aqui é só uma breve animação, tá? É para te dar uma estimulada. Certinho? Bom, galera, esse aqui é o linfócito T4 ou CD4. Porque lembra que eu te falei que tem 3 linfócitos? Tem o linfócito B de bola, linfócito B, tem o linfócito T4 e tem o linfócito T8. O T8 é o chamado linfócito matador, lembra? Mata vermes, por exemplo, né? Beleza? Células cancerígenas, enfim. Agora, professor, o que o T4 faz? O T4 é o seguinte, ó, isso é muito importante você tomar muito cuidado. Então, primeiro, já anotei isso uma vez com você e vou anotar de novo. O linfócito T4, também chamado de CD4, fica olhando. Qual é a função dele? A função dele é estimular o linfócito B, certo? O linfócito B. Mas estimular para quê, professor? Bom, o linfócito T4 estimula o linfócito B, vou colocar aqui embaixo, a produzir o quê? Anticorpos, certo? Quem produz anticorpos para o nosso corpo é o linfócito B. Galera, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Tem aluno que até hoje ainda acha que anticorpo é célula. Cara, anticorpo não é célula, anticorpo é proteína. Certo? Anticorpo é proteína. Que, professor, quem que ajuda a produzir os anticorpos? Quem ajuda a produzir? Não. Quem produz. Quem produz é o linfócito B de bola. O linfócito B de bola produz anticorpos. Professor, estou com gripe. O linfócito B vai produzir anticorpos. Professor, estou com sarampo. O linfócito B vai produzir anticorpos. Entendeu a jogada? Quem produz anticorpos é o linfócito B. Mas ele tem que ser estimulado. Quem que estimula o linfócito B a produzir anticorpos? Olha lá no início. O linfócito T4. Vou até mudar a cor aqui, galera. Vou até mudar a cor para ficar mais fácil aqui. Só um minutinho. Tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar uma cor em azul aqui, que eu quero escrever uma coisa. Vocês viram que eu coloquei que o linfócito T4 estimula o B a produzir anticorpos, certo? O linfócito T4, ele produz substâncias chamadas interleucinas. Você já pode anotar aí no ladinho, aí no rodapé, se você quiser. Então, o linfócito T4 produz interleucinas, você vai copiar isso daqui a pouquinho lá do outro lado, não é no momento. Interleucinas são substâncias. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui da seguinte forma. Imagine que você, quando criança, tomou lá a gotinha do famoso Zé Gotinha, lembra? A vacina SEIB para te proteger da paralisia infantil, a poliomielite. Então, o que aconteceu? Quando eu recebi, né, aquela gotinha, ela tem vírus atenuados, né? Só que o meu corpo não sabe disso, são vírus inativos, mas meu corpo não sabe disso. Professor, quem que vai entrar em contato primeiro com esse vírus atenuado que eu recebi na vacina? O primeiro, o linfócito T4. O linfócito T4 vai reconhecer aquele vírus como sendo um agente estranho e vai produzir as interleucinas. As interleucinas vão estimular o linfócito B, que é uma outra célula, a produzir anticorpos. Pronto, eu estou imunizado agora. Toda vez que o vírus, né, da poliomielite, né, o enterovírus, como é chamado, já está lá na aula de virose, entrar na sua circulação sanguínea, você já tem aquilo que nós chamamos do quê? De memória imunológica. O linfócito T4 vai identificar aquele vírus, ele já teve contato com aquele vírus anteriormente, lembra? Estava atenuado, mas ele já teve em contato. E aí, automaticamente, ele já lança na corrente sanguínea as interleucinas. Imediatamente. E aí o linfócito B vai fazer o quê? Vai começar a produzir os anticorpos, para poder neutralizar aquele vírus. Então, quem neutraliza o vírus são os anticorpos. Quem produziu os anticorpos? O linfócito B de bola. Quem que estimula o linfócito B de bola a produzir anticorpos? O linfócito T4. É aí que eu queria chegar. Esse cara aqui, ó, né, o HIV que você está vendo no centro, ele é muito esperto, né, galera? Você sabe o que ele faz, né? Ele entra nessa célula que você está vendo aqui no meio, que é chamado de linfócito T4 ou CD4, reproduz e sai dela. Quando ele sai dela, olha o que ele faz, ó. Ele destrói o linfócito T4. O linfócito T4 morre. Morre um, morre dois, morre três, morre quatro, morre milhares. O que vai acontecer com a sua imunidade? Fala para mim, pessoal. Ela vai cair. E o pior,
Se morre o linfócito T4, você já sabe o que vai acontecer, né? Não tem como o linfócito B produzir anticorpos. É uma reação em cadeia. Então o HIV destrói o linfócito T4. Aí não tem como o T4 estimular o B a produzir anticorpos. Então, galera, que fique bem claro, ninguém morre de AIDS, você morre com AIDS. Você vai morrer de uma doença oportunista. Professor, que doença oportunista que é essa? Não sei, pode ser uma pneumonia, certo? Pode ser um sarcoma de Kaposi, daqui a pouco eu vou falar sobre sarcoma de Kaposi, pode ser tuberculose, pode ser uma toxoplasmose, pode ser uma gripe muito forte. Você não tem uma imunidade, certo? Você não tem imunidade para se proteger. E tem mais um detalhe, que eu quero até comentar, depois eu vou te montar um gráfico. O normal, esse linfócito T4 que você está vendo aqui, ó, o T4, tá? O primeiro. A gente tem em média, né, de até 1000 ou um pouquinho mais, 1000 linfócitos T4 a cada milímetro cúbico de sangue. Ah, professor, mas já me falaram que eu tenho de 5.000 até 8.000. Não, calma lá. Aí você está considerando todos os glóbulos brancos. Você está considerando neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito. Eu estou falando só do linfócito. Só o linfócito T4 tem uma média de 1000, uma pessoa normal. Pessoa que está com AIDS em fase terminal, chega a 200 ou abaixo de 200. Cara, de 1000 cai para 200 a cada milímetro cúbico de sangue. Você praticamente não tem mais linfócito T4. Automaticamente você não consegue estimular o B a produzir anticorpos. Tá vendo a jogada? Então existe a fase inicial, existe a fase aguda, existe a fase crônica, que eu vou montar um gráfico e vou te mostrar daqui a pouco. Então, galera, vamos lá, todo mundo junto. Vai lá embaixo na apostila, tem um retangular. O HIV é o agente causador da AIDS ou SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Você deve ter passado um marca-texto aí já. Fechou, legal. Beleza? Bom, aqui eu coloquei função do linfócito T4 ou CD4, na verdade era isso aqui que eu ia colocar. O linfócito T4 estimula o B a produzir anticorpos, tá verdade? Beleza? Então o que eu ia colocar ali, eu já antecipei, não tem problema. Vamos lá embaixo. Essa síndrome, grifa síndrome, conjunto de sintomas, caracteriza-se por um conjunto de doenças oportunistas que surgem devido à queda. Queda da imunidade. Essa queda é ocasionada principalmente pela redução do número, grifa lá, de um tipo de leucócito, ou seja, de um tipo de glóbulo branco do sangue. O chamado, põe o nome lá em cima, ó, linfócito T4 ou CD4. Linfócito T4 ou CD4. Beleza, galera? O HIV, que é destruído pelo HIV. O HIV usualmente não manifesta sintomas. Bom, galera, em 1981, olha para mim, em 1981, quando oficialmente falaram sobre a AIDS, era dito bem assim, ó, você pega a AIDS hoje, ó, o vírus, né, HIV hoje, você só vai começar a ter sintomas daqui 10 anos. E geralmente isso é uma média, isso não é uma regra, tá? Não é uma regra, é uma média. Média de 10 anos você começa a ter sintomas. Pode ser muito antes do que isso. Ou então, sabe o que pode acontecer? Você pode nem ter sintomas. Tem casos de pessoas que são assintomáticas, tem casos de pessoas que o HIV não se multiplica. Elas são consideradas portadoras. A história do Magic Johnson, jogador do Lakers, do basquete, né, dos Estados Unidos, eu vou mostrar a foto dele, ele é um portador, certo? Ele na década de 90 começou a jogar basquete, né? Green Team lá nos Estados Unidos, ganhava as Olimpíadas, né? Aquela coisa toda. E aí descobriu que estava com HIV, parou de jogar, claro, poderia se machucar e o sangue contaminar outras pessoas, então ele parou de jogar o basquete. Ele é um portador. O que tem? Ele tem o HIV, mas ele não desenvolveu os sintomas, mas ele pode passar a doença, tá? Então vamos lá, daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, lá embaixo. O HIV usualmente não manifesta sintomas de sua presença logo que se instala no organismo. Pessoas infectadas por esse vírus podem ficar sem sintomas por até cerca de 10 anos, mas com o vírus. Assim, a diagnóstico precoce da infecção permite que se esclareça o portador do HIV que se deve tomar certos cuidados para não transmitir o vírus para pessoas sadias, além de permitir ao paciente o início do tratamento antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas, aumentando suas chances de sobrevivência, ok? E aí, galera, olha o HIV ali, ó, né? O HIV é o amarelinho, tá bom? O amarelinho, e o branco é o linfócito T4, o azul é o linfócito T4. Então os amarelinhos ali, vermelhinhos são os vírus, né? O HIV, tá? E a célula maior em azul é o linfócito T4, tá? Eu preciso, antes de continuar, tirar uma dúvida com vocês aqui em relação a 3 itens. Janela imunológica, incubação de vírus e produção de anticorpos, tá? Professor, o que é janela imunológica? Pessoal, vamos lá. A janela imunológica, eu quero que você escute primeiro, depois copia tudo quem copiar. Janela imunológica é o período do momento da infecção com HIV até o momento em que você vai passar a produzir anticorpos, que vai ser possível ser detectado no exame laboratorial. Vou repetir. O que é janela imunológica?
é o momento, né, um período, desde o momento em que eu fui infectado pelo HIV até o momento que eu vou ter anticorpos suficientes para ser detectado, tá, no exame de laboratório. E existem vários exames que você vai anotar daqui a pouco. Exame ELISA, Western blot, imunofluorescência direta, teste rápido, daqui a pouco eu falo. Então, galera, isso demora, tá? Isso demora, olha aí, ó, de 6 a 12 semanas. Tá aqui, ó, 6 a 12 semanas. Então, galera, daqui 6 semanas, imagine eu, olha aqui, olha só, vamos lá, hoje, 3 de setembro, dia do biólogo, inclusive, obrigado, parabéns. Hoje, é o dia que eu estou gravando, tá? Eu estou gravando hoje, 3 de setembro, já estou adiantando a aula já. Hoje não é 3 de setembro que você está assistindo. Mas tudo bem, deixa quieto. Hoje que você está assistindo é 8 de setembro. 8. Mas vai lá, galera. Vamos supor que hoje, 3 de setembro, eu tenha sido contaminado por HIV. Vamos supor, hoje. Uma relação sexual desprotegida, uma seringa contaminada, uma transfusão. Peguei hoje o HIV. Ok. Beleza, sou uma pessoa saudável. E aí, pessoal, eu só vou conseguir produzir anticorpos suficiente, tá? Como eu te falei, dentro de 6 a 12 semanas. Então vamos supor que eu seja um cara assim, puxa vida, caramba, fiz uma relação sexual desprotegida, usei uma seringa contaminada hoje, 3 de setembro, e fiquei com aquilo na cabeça, caramba, será que eu peguei o HIV? Tá, beleza. Aí você fala para você mesmo, caramba, amanhã ou então semana que vem vou fazer um exame urgente, tô preocupado. Beleza, galera, escuta o BO que vai dar. Aí eu deixei para ir semana que vem. Peguei hoje, hein? 3 de setembro. Semana que vem, né? Eu vou lá tal e faço o exame. Gente, semana que vem não se passou ainda nem uma semana, ou daqui 2 semanas, ou daqui 3 semanas. Não se passaram 2 semanas, correto? E aí eu vou e faço o exame. É óbvio que quando eu fizer o exame, se eu tiver HIV, estiver com HIV, vai dar negativo. Mas eu estou com HIV, mas vai dar negativo. Eu ainda não produzi anticorpos suficientes para poder fazer o exame. Isso mesmo. Quando eu vou fazer o exame, eu não quero saber se eu tenho HIV, eu quero saber se eu tenho anticorpos. Porque se eu tenho anticorpos contra o HIV, é porque eu tenho HIV. Isso é óbvio, é questão de lógica. Então, galera, o que aconteceu? Fui lá, fiz o exame para saber se eu estava com anticorpo anti-HIV, correto? Deu o resultado negativo, ufa, não peguei HIV. É claro que lá na hora que eu vou fazer o exame para isso, o médico vai fazer várias perguntas, mas eu posso mentir. Eu posso falar que não usei droga, seringa, né, contaminada, droga com seringa contaminada. Eu posso falar que não fiz transfusão, uma reação sexual desprotegida. Eu posso dizer, eu posso mentir, eu posso estar com vergonha. E aí deu resultado falso negativo, eu saio tranquilo, ufa, consciência limpa. Só que eu estou com HIV. O que acontece? Eu saio fazendo relação sexual, desprotegido, compartilhando seringa, doando sangue e acabo contaminando outras pessoas, porque eu ainda estou no período chamado janela imunológica. Então, professor, o que seria o ideal? Então, o ideal seria o seguinte, hoje, 3 de setembro, tal, me contaminei, daqui de 6 a 12 semanas, melhor ainda 12 semanas, quanto mais tempo, melhor ainda, daqui 12 semanas, galera, daqui 3 meses eu vou lá fazer o exame, certo? Aí eu fiz o exame, vai ser detectado ou não a presença de anticorpos. Se der soro positivo, eu tenho anticorpos, eu estou com HIV, AIDS. Se der soro negativo, eu não tenho anticorpos, correto? E aí não tenho HIV, não tenho AIDS. Então, isso é janela imunológica. Quer anotar aí? É o período, desde a contaminação pelo HIV até o momento em que é possível detectar os anticorpos em exame laboratorial. Tá joia? Isso varia de 6 a 12 semanas. É a famosa janela imunológica, certo? Outra curiosidade, você pode pegar o HIV e ele ficar incubado, certo? Incubado. Vamos ali embaixo na apostila primeiro, preencher o espaço que ficou em branco. Ó. É o período de infecção até a detecção de anticorpos através de exame laboratorial. Pronto, só preencheu aí. Professor, o vírus fica incubado por quanto tempo? Se eu pegar o HIV, ele pode ficar incubado de 3 a 6 semanas, não apresentar nenhuma atividade, certo? E você passa a produzir anticorpos depois daquele período de janela imunológica que eu te falei, de 6 a 12 semanas. Agora, detalhe, pessoal, que fique bem claro, tá? Nós colocamos de 6 a 12 semanas, mas detalhe, cada organismo é cada organismo. Pode acontecer que você já possa produzir em larga escala os anticorpos dentro de 3 semanas. Que fique bem claro, se eu fui contraído se eu fui infectado pelo HIV, eu já começo a produzir anticorpos. Eu já começo. Agora, anticorpos em larga escala é de 6 a 12 semanas. Pode ser de 5, pode ser de 12, volta. Pode ser de, eu estou avançando em vez de voltar. Vamos repetir?
Fui contaminado pelo HIV, eu já começo a produzir anticorpos. Anticorpos em larga escala, de 6 a 12 semanas. Mas pode ser 5 semanas, 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, correto? Isso depende muito do organismo da pessoa. Isso é uma média, tá ok? Bom, galera, vamos continuar. Principais manifestações do HIV. Professor, eu estou com AIDS, né? E quais são as possíveis manifestações? Não quer dizer que você vai manifestar todas, tá? Mas é muito comum, ó. Pode só acompanhar, tá tudo aí, deixei prontinho para você. Tosse, respiração ofegante, afeta o seu sistema respiratório, diarreia, alopécia. Anota aí para quem não sabe, é queda de cabelo. Gente, é uma queda de cabelo acentuada. Ah, caiu um fiozinho de cabelo. Não, é uma queda. Gente, aí você não tem noção do que eu estou te falando. Você põe a mão no teu cabelo e puxa, sai aquele tufo de cabelos na sua mão. Né? Alopécia. E detalhe, nem sempre que a pessoa está com alopécia está com HIV, tá? Você pode ter alopécia, que é perda excessiva de cabelo por estresse, por exemplo. Tá? Vamos lá. Perda de visão, inchaço dos linfonodos. Lembra que tem dois famosos aqui? Como é que chama? Antigamente chamava como? Amígdalas, né? Como é que é o nome hoje? Tonsilas. Inchaço dos linfonodos. Linfonodos são órgãos que produzem linfócitos. Ué, se eu estou com o linfonodo inchado, se eu estou com a tonsila inchada, é porque eu estou produzindo bastante, né, linfócitos. Se eu estou produzindo muito linfócito, eu devo estar com alguma, né, infecção. Distúrbio do sistema nervoso central, sarcoma de Kaposi. 40% das pessoas que contraem HIV, né, desenvolve o sarcoma de Kaposi. Professor, o que é sarcoma de Kaposi? Põe lá, galera. É um tipo de câncer de pele, tá ok? É um tipo de câncer de pele. Tranquilinho? Belezinha? Vamos continuar. E em estágios mais avançados, diversas doenças oportunistas. Oportunistas, tá? Podem acabar levando o indivíduo à morte. Bom, galera, as doenças oportunistas são aquelas que eu te falei, né? Que aproveitam que a sua imunidade está baixa e ela resolve aparecer, resolve se manifestar. Eu coloquei algumas aqui, claro, se você queira anotar aí também, né? As principais doenças oportunistas, tá? Olha lá, galera. Tá? Isso aqui é uma doença oportunista. Isso aqui é uma micose, né? Você pode colocar lá, né? Micose. É uma micose de pele acentuada. Micoses são doenças causadas por fungos, que você sabe que são doenças muito tranquilas da gente, né? Do nosso próprio organismo ajudar a nos proteger. A pessoa que está com imunidade, ela pode, como você está vendo aí, chegar a gerar umas situações até com infecções secundárias, né? Pode provocar infecções secundárias. Micoses, né? Olha lá, ó, também uma outra, né? Você tem no céu da boca da pessoa, no fundo da boca também, tá? Sarcoma de Kaposi é uma doença oportunista que você já notou ali que é câncer de pele, tá? Olha, isso aqui é uma ferida, tá certo? Olha, ó, são várias feridinhas no céu da boca da pessoa. Você pode colocar como doença oportunista, ó, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose, né? Causada por protozoário, beleza? Vai ser inclusive a nossa terceira aula de parasito, toxoplasmose, gripe acentuada, correto? Você pode ter uma gripe muito forte, vira óbito, pneumonia que eu já falei para você, certo? Aí galera, ó, gangrena, né? Tem casos de gangrenas que são feridas, correto? Certo? Pneumonia, esse aqui no caso é uma tuberculose, uma pessoa que faleceu, 2 pulmões, pessoa que faleceu de tuberculose. E aqui é sarcoma de Kaposi, tá vendo aqui? Todas sarcoma de Kaposi, câncer de pele. Gente, olha aí, ó, inicialmente um tumorzinho, certo? Aí, ó, sarcoma de Kaposi. Essa imagem aqui é um pouco forte, tá, galera? A próxima imagem, eu vou te adiantar. Essa menina aqui, essa senhora, ela teve câncer, né, de pele, AIDS, sarcoma de Kaposi, e se alastrou de uma tal forma pela pele dela que chegou, inclusive, a afetar os olhos. Olha que imagem forte que eu vou te mostrar aqui agora, ó, tá? Isso aqui é a mesma pessoa em que ela chegou a desenvolver o sarcoma, né, no próprio globo ocular. Olha que tenso. Tá? Tudo é sarcoma de Kaposi, 40% das pessoas aidéticas. Emagrecimento, cansaço, indisposição, né, quando a pessoa já está em estágio, né, extremamente grave. Tá? Outra coisa, perda da força vital. Algo importante para falar para você, importante, tá vendo aqui a pessoa da mão a outra, você não pega por contato social, certo? Você não pega por contato social, dar um abraço na pessoa, pegar na mão da pessoa. O que não pode envolver é secreções, né? No caso, sangue, por exemplo, contaminado. Daqui a pouco eu vou falar, mas já vou adiantar. Você já sabe como é que se pega HIV, lembra? Seringa contaminadas, né, com sangue contaminados, não é isso? Transfusão sanguínea, relação sexual, amamentação, transmissão vertical, que é da mãe para o bebê durante a gestação,
certo? Transmissão ocupacional, já ouviu falar dessa? Pelos profissionais da saúde, o dentista, a enfermeira, né, o laboratorista, até mesmo o médico que está ali manipulando o sangue. Isso é chamado de transmissão ocupacional. Daqui a pouco você vai anotar isso aí, tá joia? Algumas pessoas que já faleceram, né, da AIDS, que vocês já ouviram falar, pessoas famosas como Cazuza, que foi assim, ele inclusive, daqui a pouco eu vou falar, foi uma das pessoas que utilizou o AZT. O AZT foi um dos primeiros medicamentos utilizados para tentar impedir a replicação viral. Daqui a pouco eu vou falar do AZT. Né? Renato Russo, Fred Mercury, né, do Queen, são pessoas que perderam a vida, né, pela AIDS. E esse cara aqui é o Magic Johnson. O Magic Johnson, né, o jogador do Lakers que eu te falei, ele é portador, ele está vivo ainda. Essa é uma foto recente dele. Ele não desenvolveu sintomas, correto? Então tem algumas pessoas que não desenvolvem sintomas, o vírus fica inativo. Porém, ele é portador, ele pode transmitir a doença. Bom, galera, vamos lá? Lá embaixo. Transmissões do vírus, então. Como é que se pega o vírus? Seringa contaminada, já comentei. O cachorro resolveu latir aqui. Transmissão ocupacional, põe aí. Profissionais da saúde. Profissionais da saúde. Transmissão vertical, tá? Mãe para o filho. Mãe para o filho durante a gestação. Da mãe para o filho. A amamentação, sangue humano contaminado, sangue contaminado de animais abatidos, que fique muito claro, provavelmente, né? Tanto que acredita-se que na década de 30, lembra? Né, os caçadores da África manipulavam animais, sangue de animais contaminados, principalmente do chimpanzé e do macaco verde da África, eu te contei a história, né, e talvez tenham se contaminado. E a famosa relação sexual. Professor, o que eu tenho que fazer para impedir, né, para não pegar HIV? Bom, galera, uma das maiores formas de se pegar HIV é a relação sexual. Então, uso de preservativo, não é isso? Usar camisinha, né, usar preservativo, certo? Não compartilhar seringas contaminadas, não compartilhar objetos de manipulação que envolvam sangue. Você sabe que muitas vezes, né, principalmente as meninas, né, as mulheres que vão a salões de beleza, alicatinho de unha, é importante que vocês levem o seu, apesar que a gente acredita que a grande maioria apresenta uma estufa, né, para descontaminar, mas leva tudo que é teu, você tem o seu aparelho pessoal, alicatinho, cutícula, que vai chegar lá, usa o meu está aqui, pronto. Então a gente tem que evitar certas situações. O lance da tatuagem, quando você faz tatuagem, usa sua maquininha que sangra, né, que estimula o sangramento, tá? Apesar que a gente sabe que essas maquininhas elas são trocadas, as agulhas são trocadas, elas não podem ser compartilhadas, porque o risco ele existe, correto? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação àquilo que envolva sangue. Tá? Pessoas que vão fazer tatuagem, né? Eu já vi, eu não tenho, mas já vi, a minha esposa já fez tatuagem, né? E aí o que acontece? Vai fazendo, né, a tatuagem e vai sangrando, então a seringa ela é jogada fora, e a partir do momento que você vai usar ser tatuado, tem uma outra seringuinha que eles usam, é feita uma limpeza, né? Então isso tem que tomar muito cuidado também. Envolver o sangue, né, galera? O risco é grande. Bom, lá embaixo. A transmissão não ocorre pelo contato social, escreve isso, social, com pessoas portadoras do HIV. Picada de mosquito, até hoje nunca foi comprovado isso também, ou durante atividades esportivas, né? Não envolveu sangramento, ok. Os bancos de sangue, de esperma, de órgãos têm programas rígidos de controle para impedir que receptores e doadores de sangue ou órgãos possam ser infectados. Vai doar sangue ou vai receber sangue, passa por um critério rigoroso, né? Para verificar se você tem anticorpos, fazem perguntas para vocês, fazem análise química também, certo? Para procurar anticorpos na sua corrente sanguínea quando você vai doar ou até mesmo quando você vai receber, correto? O problema é a janela imunológica, né? A gente tem que estar sempre falando a verdade para proteger a pessoa caso você um dia for doar sangue. Tem que falar toda a verdade, tudo que aconteceu, não mentir, né? Poxa, eu vou doar sangue sendo que eu fiz uma relação sexual desprotegida semana passada, por exemplo, e não vou mencionar que eu fiz isso? Eu tenho que mencionar, porque eu posso estar naquele período chamado janela imunológica. Aí eu vou acabar doando sangue e vou contaminar o paciente que vai receber. Já pensou? Então a gente tem que ter consciência. Bom, galera, vamos lá. Essa é a estrutura do HIV. Você tem ele aí desenhadinho, né? É só você acompanhar. O vírus da AIDS possui, escreve para mim, duas moléculas de RNA. Já tinha falado isso para você, tá em amarelinho aqui, ó. 2 moléculas de RNA. O núcleo capsídeo é envolto por um envoltório. Envoltório, olha aí, ó, é o envelope lipídico.
Um envoltório composto por uma cadeia dupla de lipídios. Lembrando que esse envoltório, na verdade, ele é derivado de quem? Da célula hospedeira que o HIV infectou antes, o linfócito T4 ou CD4. Composto por uma cadeia dupla de lipídios na qual está imersa várias moléculas proteicas. Várias moléculas proteicas. Escreve para mim na frente da palavra proteica, abra um parênteses e põe assim, ó, T4 ou CD4. Fechou? São essas aqui, ó. Tá joia? T4 ou CD4. Inclusive, essa mesma proteína T4 ou CD4, vou fazer aqui, né, rapidão, imagine que eu estou desenhando aqui um linfócito, tá joia? Só para você entender, aqui está o núcleo. Então, o linfócito, ele também tem a proteína T4 ou CD4. Essa proteína T4 ou CD4 que fica na membrana plasmática do linfócito, certo? Ela serve de acoplamento da proteína que está no HIV. Então, eles são altamente específicos. O vírus só vai atacar mesmo o linfócito T4. Beleza? Professor, quais são as enzimas do HIV? Ó, o HIV ali, pessoal, verdinho, ó, circulando a corrente sanguínea. Tá? As proteínas eu já falei para você, são 3. A transcriptase reversa, lembra? Que produz DNA a partir do RNA, é só seguir a tua apostila, certo? A protease, que provoca a degradação das proteínas no final do processo, eu vou te mostrar uma animação, você vai entender o que é isso. Ele atua na fase de organização final das proteínas virais. E a integrase, né? Não precisa nem ler, eu te falei no começo lá. O que ele faz? Ele integra o DNA viral ao DNA da célula hospedeira. Então, promove a integração do DNA viral ao DNA do cromossomo humano. Gente, esse DNA viral, ele é formado pela transcriptase, lembra? O HIV tem um RNA que produz um DNA. Esse é o DNA produzido, DNA viral. Professor, tem um nome que dá para ele? Tem, e você já vai colocar agora. Grifa aí DNA viral e já coloca para mim, ó, provírus, certo? É um provírus. Provírus é um DNA viral que acabou de ser produzido. A gente chama de provírus. Tudo bem, galera? Bom, galera, agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar sobre o ciclo de vida do HIV. Você não vai copiar nada agora. Eu vou explicar para você numa animação, tá? Eu vou explicar tudinho por uma animação para você, certo? Eu vou abrir uma outra página para você aqui, agora. Aqui, pronto, você já está vendo. Né? Quero agradecer a editora Saraiva, que a gente está usando aqui até a animação deles, né? Ali embaixo. Aqui é para você entender o processo. Você não vai copiar nada a partir de agora. Esse carinha que você está vendo é o HIV, certinho? Fica olhando. O que está acontecendo com o HIV? Dá uma olhada para ele. Primeira coisa que ele faz, aqui você tem uma célula, vai olhando lá embaixo, ó, lê lá comigo, eu não vou pincelar, tá, galera? Até para não riscar a animação, para que você entenda. Vai olhando para o desenho. Célula do linfócito T auxiliar, ou T4, ou também chamado de CD4. No centro você tem o núcleo, tá vendo? Tá escrito lá núcleo. Tem a DNA da célula em azul, vai acompanhando com teus olhinhos aí com calma, DNA da célula em azul. E tem o citoplasma, fechou? Lá na membrana plasmática do linfócito, pode ver que tem uns tracinhos. O professor fala direito, tá? Vou falar direito. É a proteína CD4. É a proteína que tem na membrana plasmática, certo? Do linfócito T4. Fica olhando agora. O HIV, olha lá, ó. Tá vendo? A proteína CD4 que está, né, na membrana, no envoltório do vírus, se encaixou no receptor CD4 também do linfócito. Pronto, teve um reconhecimento. E agora, professor? Agora, galera, endocitose. Olha lá, ó. O vírus penetrou na célula. Quando o HIV penetra na célula, olha lá, ó, ele se fragmenta. Tá vendo? Ele se fragmenta totalmente. E lá no citoplasma. Transcriptase reversa de um lado, integrase do outro, protease do outro e o RNA do vírus. Você está vendo que tem 2 RNAzinhos? Lembra que eu te falei que o HIV tem 2 RNAs? Professor, o que vai acontecer agora? Calma. Agora vai acontecer a chamada transcriptase reversa. Ou a transcrição reversa. A transcriptase reversa, certo? Produz DNA viral. Então, o RNA, certo? Produz um DNA. Tá ali, ó. O DNA é o provírus. Professor, quem fez isso? A enzima transcriptase reversa. Sabe o que vai acontecer agora, galera? Agora, a outra enzima, que é a proteína também, chamada integrase, vai unir o DNA viral, chamado de provírus, ao DNA que está lá dentro do núcleo da célula. Fica olhando, ó. A integrase une o DNA viral ao DNA que está dentro da célula. O DNA azulzinho é o da célula, né? É o meu DNA, é o seu DNA. E o DNA vermelhinho é o DNA de quem? Do vírus. Galera, só que tem um detalhe. A célula, ela não sabe que está com esse DNA viral no próprio DNA. E aí ele começa a realizar um fenômeno chamado transcrição. Ou seja, os DNAs que estão no núcleo vão começar a produzir novos RNAs,
que nós chamamos de RNAs mensageiros. Eles são produzidos, saem do núcleo e vão para o citoplasma. Fica olhando, ó. Olha lá, ó, RNA produzido, mensageiro, vai para o citoplasma, vai para o citoplasma, vai para o citoplasma, vai para o citoplasma. Pronto, eu tenho agora 4 RNAs lá no citoplasma. Vai acontecer um fenômeno agora chamado tradução. Ou seja, uma organela chamada ribossomo vai chegar naquele RNA viral que está ali fora agora, RNA mensageiro viral, e vai começar a produzir proteínas. Professor, vai produzir que proteína? Aí é que tá, galera. Vai produzir proteína para o vírus. O ribossomo não sabe que aquele RNA é o RNA do vírus. E aí começa a produzir proteína para o vírus. Olha lá, ó, o ribossomo chega e as proteínas são produzidas. E agora, professor? Agora as proteínas foram produzidas, certo? A terceira enzima vai trabalhar agora. Já trabalhou a transcriptase, já trabalhou a integrase, agora vai entrar em ação uma protease. Sabe o que a protease vai fazer? Ela vai quebrar as proteínas virais e vai separar. Vai jogar integrase para um lado, mais protease para o lado e mais transcriptase para o outro. Olha lá, ó, ela quebra as proteínas em vários fragmentos. Olha lá, ó, tudo fragmentado. Pronto, proteínas virais formadas. Agora tem mais integrases, tem mais proteases, tem mais transcriptase e olha lá, ó, os RNAzinhos estão lá. Sabe o que vai acontecer agora? Montagem. Os vírus vão se montar, né? E aí vai sair da célula. Olha lá, ó, eles montam e vai embora. Você viu que quando ele foi embora, vou até voltar, ó. Você viu que quando ele foi embora, ele levou, né? Quando ele foi embora, material genético, né? A membrana, né? Um pedaço do envoltório, né? Deixa eu mostrar aqui para você, tá? Deixa eu avançar aqui. Aí eu quero que você olhe de novo. Quando ele saiu da célula, tá? Os RNAs foram formados. Aqui eu avancei demais, gente, desculpa. Tá? Depois eu volto, a gente está com tempo, tá tranquilo, tá? Essa aula tem que ser bem detalhada. Ok, foi formadas as proteínas, as proteases, né? Quebraram as enzimas, foi feita uma montagem, aí ó, a hora que ela sai, olha lá, ó, ela levou a membraninha, né, da célula hospedeira embora, pelo menos um fragmento. Professor, e o que aconteceu com o linfócito, professor? Ué, quando o vírus sai, ele morre. A célula morre. E aí morre uma célula, morre outra, morre outra, morre outra, e sai vários e vários e vários HIVs, né, dentro da célula e infectam novos linfócitos. Qual que é a tendência? A tua imunidade cair. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer isso. Agora é rápido, tá? Preciso de você aqui. Agora eu não vou parar, né? Eu vou falar em rapidão que você vai entender com calma. O vírus chega, tá? É reconhecido pelo receptor do glóbulo branco, certo? Beleza. Endocitose, o vírus entra para o citoplasma, o vírus se fragmenta, a enzima transcriptase reversa produz DNA a partir do RNA. Agora eu tenho um provírus, que é o DNA viral. A enzima integrase integra o DNA viral ao DNA da célula. Por transcrição, produz novos RNAs mensageiros virais, viral, viral, viral. Ocorre agora a tradução em que o ribossomo da célula produz as proteínas virais. A protease quebra as proteínas virais, certo? E aí ocorre uma montagem, o vírus sai e vai infectar uma nova célula, certo? Esse, então, é o ciclo de reprodução do HIV. Tudo bem, galera? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer o seguinte. Nem sei porque que eu saí de lá. Não era nem para ter saído. Porque eu quero responder com você, junto com você. Tá bom? Vai lá embaixo todo mundo. Eu vou falando aqui e a gente vai olhando para a animação. Ciclo de vida do HIV. Vai. O primeiro estágio da infecção do HIV é a união do vírus com proteínas específicas presentes na membrana. Põe para mim, membrana. Tá certo? Ah lá, ó. Pronto. Faz um favor para mim, grifa ali atrás proteínas específicas. Grifa proteínas específicas, joga uma flechinha para cima e põe CD4 ou T4. CD4 ou T4. Do linfócito T4 ou CD4, ok. Vai lá. Os linfócitos, falei lá atrás, ó. Precisa copiar. Quero que você grife isso, ó. Os linfócitos T4 produzem o quê? Interleucinas, que são substâncias, para estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Grifa toda essa frase. Caracteristicamente, o indivíduo com AIDS tem redução, coloca para mim, redução do número de linfócitos T4, ficando suscetível a infecções. Isso é chamado de imunossupressão. A infecção pelo HIV começa quando proteínas do envoltório desses vírus se unem às proteínas receptoras CD4 das células humanas. A seguir, o envelope incorpora essa membrana da célula e o núcleo capsídeo penetra no citoplasma. Olha agora, olha lá, ó, penetrou no citoplasma. O núcleo capsídeo degradado, vamos degradar? Olha lá, ó, pronto, foi totalmente degradado.
O núcleo capsídeo, escreve, o núcleo capsídeo degradado e as moléculas de RNA, ácido ribonucleico, e de enzimas virais são liberadas. Lembra das enzimas? São 3, né? Transcriptase reversa, protease e integrase. Grifa agora, ó. A transcriptase reversa converte o RNA viral em moléculas denominadas provírus. Olha para a animação. A transcriptase converte o RNA em DNA viral, provírus. Vai na frente da palavra provírus e escreva DNA viral. O DNA viral migra para o núcleo celular. Vamos lá? Olha para lá todo mundo. Olha lá, ó. Ele foi para o núcleo, migrou e foi integrado ao DNA da célula pela enzima, como é que é o nome? Integrase. O DNA viral migra para o núcleo celular e é incorporado ao DNA da célula hospedeira. Por ação da enzima viral, põe o nome dela, integrase. Uma vez incorporado, o DNA viral sofrerá duplicação juntamente com o DNA da célula hospedeira. Todas as vezes que a célula se dividir. Já pensou que tensa? Toda vez que a célula entrar em mitose, uma célula forma 2, forma 4, forma 8, forma 16, 32, vai duplicando, vai mitose. E aí o que acontece, galera? O vírus também duplica. Galera, uma vez que você pega HIV e está com HIV, certo? Uma vez infectado, sempre infectado, tá? Desse modo, uma vez que põe lá, HIV esteja instalado, a infecção é permanente. Rapidão, vai, responde aí, vai lá. Quantos tipos de HIV? 2. Fala pra mim, quais são? Tipo 1 e tipo 2. Legal. O tipo 1, ele veio do vírus, qual? CIV, lembra? Do macaco, certo? Lembra? Qualquer um deles. O HIV tipo 1 veio de quem? Do chimpanzé. E o HIV tipo 2 veio de quem? Do macaco verde africano. Quantos tipos existem? 2. Tipo 1 e tipo 2. Quantos subtipos existem do tipo 1? Isso aí, 9. Quais são? A, B, C, D, E, F, G, certo? Qual é? H, J, K. Cuidado que eu não tenho I, eu sempre fico pensando aqui para não errar. E qual é que é o mais comum aqui no Brasil? Qual subtipo que é o mais comum aqui no Brasil? O tipo 1, subtipo B. Beleza, galera? Tá na boa. Vira a folha. Ok, o DNA viral incorporado ao DNA celular pode permanecer por algum tempo em estado latente, sem nenhuma atividade, sem dar sinal de existência. Entretanto, ele pode sair desse estado de latência e passar a comandar os mecanismos celulares a fim de copiar seus genes em RNA. Algumas das moléculas de RNA assim produzidas comporão o material genético de novos vírus, enquanto outros atuarão como RNA mensageiro, RNA-M. Aí você escreve RNA, M de Maria do lado, né? Um Mzinho pequenininho, RNA mensageiro. Olha lá, galera, ó. Olha para o desenho, para a animação. Novos RNA são produzidos, certo? Olha lá, ó, vários, e vai para o citoplasma. Um deles é o RNA mensageiro. Conduzindo a maquinaria celular no sentido de produzir as proteínas virais. Olha lá, ó, o ribossomo da célula estimula a produção de proteínas virais. Depois de produzidas, aí ó, acabaram de ser produzidas, essas proteínas são quebradas em moléculas de proteínas menores. Olha lá, galera, foram quebradas, ó. Quem que quebrou? A proteína chamada proteases. Por ação das proteases virais. Formam-se assim as proteínas virais e as enzimas virais. As proteínas do envelope migram para a membrana plasmática da célula hospedeira, associando-se à molécula de lipídios. Olha lá, é o que acontece, ó, né? Ocorre a montagem, se associa e vai embora. O problema é que a célula morre. Uma vez que os vírus tornam-se resistentes a qualquer uma das drogas, escreva para mim, drogas, ok? Das drogas utilizadas em seu combate, os pesquisadores têm utilizado os chamados coquetéis antivirais, que combinam drogas inibidoras da transcriptase e das proteases. Já vou mostrar para vocês isso aqui. Apesar de não curar, os coquetéis são os principais responsáveis pela redução do número de mortes em decorrência da doença e pela melhoria da qualidade de vida dos portadores do HIV, certo? Pessoal, isso aqui é chamado de terapia antirretroviral, TARV, né? Terapia antirretroviral. São os famosos coquetéis, né? Antivirais, beleza? Que eu coloquei na tua apostila, quero que você grife. E realmente a pessoa que está com HIV, ele tem que tomar uma série de medicamentos, né? Não é para matar o vírus, é para inibir a replicação viral, que fique bem claro, tá certo? Olha lá, apesar de não estar na apostila, eu fiz um levantamento e já coloquei aqui para você, tá? Esses são alguns medicamentos usados, né? Medicamento que inibe a transcrição reversa, ou seja, ele bloqueia a ação da transcriptase reversa, lembra?
o mais usado, olha gente, o AZT. Esse foi aquele que eu comentei com você, né? Que o Cazuza, por exemplo, foi uma das pessoas que acabou, né, utilizando o AZT para poder impedir a replicação viral. Tá? Aí ele é chamado de zidovudine, tá bom? O AZT é um dos mais famosos. Aí tem o DDC, zalcitabine, DDL, dideoxinosine, DAT, D4T, estavudine, 3TC, lamivudine. Esse aqui também é usado muito, ó, abacavir, e esse aqui também é usado muito, tenofovir. Tá? São alguns inibidores que inibe a transcrição reversa. E existe também aquele que inibe a ação da protease. Ele faz com que a protease pare de trabalhar, ou seja, não degrade as proteínas virais. Aí nós temos 3, indinavir, aciclovir e ritonavir. O aciclovir ele é famoso, né? Ele é usado inclusive para impedir a replicação viral do vírus causador de quem? Vamos lembrar? Falei na aula de viroses. Aí, ó, falaram aí, ó. Escutei aqui, ó. Herpes. Beleza, galera? Pessoal, para encerrar, eu coloquei aqui alguns tipos de exames, né, que são usados para detectar o HIV. Né? Ah, falei errado. Detectar HIV não. Detectar anticorpos. Tá certo? Lembra? O que é detectado é anticorpos. Então, olha lá, existe. Esse aqui é o mais famoso, é o teste ELISA. O teste ELISA, né, é um teste usado em laboratório, através de um equipamento conhecido como ELISA, né? Não é o nome da técnica não que está fazendo o exame, é o nome do aparelho, ELISA. Né? Lê comigo lá. Ó. Teste ELISA, realizado em equipamento denominado leitura de ELISA. É o mais realizado para diagnosticar a doença, grifa lá. Nele, profissionais de laboratório, quero que você grife, por favor, buscam por anticorpos contra o HIV no sangue do paciente. Se uma amostra não apresentar nenhum anticorpo, o resultado é negativo, é o soro negativo. É fornecido para o paciente. Caso seja detectado algum anticorpo anti-HIV no sangue, soro positivo, é necessária a realização de outro teste adicional. Olha para mim. Aí sabe por quê, gente? Porque de repente você fez um exame e aí deu um resultado positivo. Você quer ver um remédio que você toma que dá resultado positivo? Existe um remédio chamado Tamiflu, que eu falei na aula de viroses. O remédio chamado Tamiflu, você toma ele para quê? Para você fazer o tratamento para quem está com a gripe tipo A, gripe suína, lembra? H1N1. Então você toma o Tamiflu. Só que se eu tomar o Tamiflu, né, e fazer o exame para saber se eu estou com HIV ou não, resolveu passar um caça aqui agora. Oh, Jesus. Mas tudo bem. Então, galera, se eu tomar o Tamiflu e for fazer um exame para saber se eu estou com anticorpos contra o HIV, sabe qual vai ser o meu resultado? Pode ser, né? Pode ser positivo. Certo? Ele pode dar resultado positivo para mim. E eu não estou com HIV. Então, alguns medicamentos podem dar resultado positivo. Então, se der resultado positivo, certo? Calma. Você vai ter que fazer um outro exame chamado de teste confirmatório. Então, nós vamos confirmar realmente se é positivo. Lê lá. Ó. Olha lá. Caso seja detectado algum anticorpo anti-HIV no sangue, é necessária a realização de outro teste adicional. Certo? Beleza. O teste confirmatório, grifa lá. São usados como teste confirmatório o Western blot, que eu vou falar dele, o teste de imunofluorescência indireta para HIV-1, que eu vou falar dele, e o imunoblot. Isso porque algumas vezes os exames podem dar resultados falsos positivos, em consequência de algumas doenças como artrite reumatoide, doença autoimune, alguns tipos de câncer e até mesmo alguns medicamentos. Esse aqui é o teste Western blot, que também detecta anticorpos. Ele é de custo elevado. Ele também é confirmatório. O Western blot é confirmatório, ou seja, indicado em casos de testes de resultado positivo no exame ELISA. Teste de imunofluorescência indireta para HIV tipo 1. Também confirmatório, grifa lá. O teste de imunofluorescência indireta para HIV tipo 1 permite detectar os anticorpos anti-HIV tipo 1. Após uma sequência de etapas em que são adicionados diferentes tipos de resistente. O resultado é fornecido por um meio de leitura em um microscópio de imunofluorescência. Certo? O que você está vendo coloridinho aqui, verdinho, são anticorpos. Professor, poxa, mas eu estou encontrando um monte de anticorpos anti-HIV. Cara, você tem anticorpos, então você tem o HIV. Sacou a jogada? Soro positivo. E aí existe o teste de imunofluorescência. Está errado o título aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Aqui está errado o título. Desculpa. Olha, agora que eu fui ver isso aqui. O título está errado. Tá? Mas vamos deixar arrumadinho aqui. Isso aqui é teste rápido, galera. Tá? Isso aqui é teste rápido. O teste rápido é para saber, né, se você tem HIV e o resultado sai em até 30 minutos. Geralmente isso aqui é feito até mesmo para os profissionais da saúde que estão manipulando sangue, entrarem em contato com algum sangue, eles vão lá e fazem o exame rápido
né, para saber, e se caso der positivo, para que ele possa tomar os cuidados, né, o mais rápido possível. Lê ali comigo. Ó. Teste rápido. Possui esse nome, pois permite a detecção de anticorpos anti-HIV na amostra de sangue do paciente em até 30 minutos. Por isso, pode ser realizado no momento da consulta. Os testes rápidos permitem que o paciente, nesse momento que faz o teste, tenha o conhecimento do resultado e receba os aconselhamentos pré e pós-teste. O teste rápido é preferencialmente adotado em populações que moram em locais de difícil acesso, em gestantes que não fizeram acompanhamento no pré-natal e em situações de acidentes de trabalho. Lembra da história que eu te contei aqui do profissional de saúde? Certo? Lembra que eu te falei que você entrou em contato com o vírus, você começa já a produzir anticorpos, correto? Agora, em larga escala, né, aí vai variar de 6 a 12 semanas. Bom, galera, encerramos aqui. Eu tenho aqui 3 exercícios para fazer com você, mas eu queria te mostrar esse gráfico aqui, tá? Que esse gráfico aqui é um gráfico que geralmente cai em vestibulares. Ó. Quando você pega HIV, né, existem 3 fases. A fase aguda, que é a fase inicial, a fase crônica, que é a fase de reprodução viral, e a fase de AIDS, quando o número de glóbulos brancos está lá embaixo. Certo? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Aqui do lado esquerdo é o número de linfócitos a cada CD4, a cada milímetro cúbico de sangue, correto? Aqui ele colocou no máximo 900, mas pode chegar a 1000, como eu te falei. E do outro lado, o número de vírus, né, encontrado na corrente sanguínea. Então, o que acontece? Eu não estou infectado. Vamos pegar aqui uma situação hipotética. Um paciente que estava com a imunidade até um pouquinho baixa já, certo? Estava em torno de 500 a cada milímetro cúbico de sangue. Então, uma pessoa saudável, mas estava, né, com um número um pouco mais reduzido de linfócitos. Um exemplo. E aqui, no tempo zero, ela foi infectada pelo HIV. Automaticamente, o que aconteceu? Ó, o número de HIV começou a aumentar. O que seu corpo fez? Começou a aumentar a quantidade de linfócitos CD4. Claro, o seu corpo está reagindo. Você começa a produzir linfócitos CD4 para estimular o B a produzir o quê? Anticorpos. E aí você começa a produzir anticorpos. Legal, bacana, os linfócitos B, né, começam a produzir anticorpos. Então, é de se esperar que aconteça o quê? O número de HIV caia. É de se esperar. Só que tem um detalhe, galera. Aqueles HIVs que entraram nos linfócitos CD4, lembra que eu te contei? Eles vão se reproduzir, certo? E quando eles se reproduzirem, eles vão sair da célula. O que acontece quando eles saírem da célula? O linfócito vai se romper. Aí os linfócitos começam a morrer. E aí, quando os linfócitos começarem a morrer, olha lá, ó, vai caindo o número de linfócitos, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Já que o número de linfócitos CD4 começa a cair, o linfócito B não produz mais anticorpos contra o HIV. O que o HIV faz? Ele aproveita aqueles que ainda existem, começam a se multiplicar. Então, a fase crônica é a fase em que vai acontecer a queda do número de linfócito e o aumento do número de HIV na corrente sanguínea. E aí chegamos na fase de AIDS. A fase de AIDS, olha que tenso, galera, ó, a pessoa chega a ter, né, abaixo de 200 glóbulos brancos a cada milímetro cúbico de sangue, abaixo de 200, olha lá do lado esquerdo. E olha o número de HIV, ó, saiu de 10 ao quadrado e chegou, por exemplo, a 10 à quinta. Esse é o número de HIV, essa é a fase de AIDS. Você está com AIDS, você vai morrer de AIDS ou vai morrer com AIDS? Toma cuidado com isso, com AIDS, morre de doenças oportunistas, tá ok? É praxe, você sabe disso. Vamos fazer alguns exercícios da apostila. O portal de saúde, primeira questão, do governo federal em texto referente ao 11º Congresso da Sociedade Brasileira de DST, doença sexualmente transmissível, lembra? Ou IST, né? Infecção sexualmente transmissível. E ao 7º Congresso Brasileiro de AIDS, destaca a problemática da coinfecção HIV-AIDS e tuberculose. Tuberculose é bactéria, cuidado. No Brasil, o risco de uma pessoa que vive com HIV/AIDS adquirir tuberculose é 28 vezes maior, quando comparado a uma pessoa que não tem HIV. O uso da terapia antirretroviral, TARV, em pacientes co-infectados resulta em queda de 44% do número de mortes, tá? Por tuberculose. Beleza. E no aumento de porcentagem de cura para a tuberculose em 35%. Então é importante, né, adquirir os coquetéis antivirais, em comparação a pacientes que não fizeram uso da terapia. A ação alternativa que indica corretamente a ação do antirretroviral. O que o antirretroviral faz? A ação da terapia antirretroviral ocorre diretamente do material genético dos agentes causadores da AIDS e da tuberculose. Cuidado, o antirretroviral, tuberculose é bacteriano, não tem nada a ver, está errado. Você vai tomar antirretroviral para tuberculose. Tuberculose é antibiótico. Os antirretrovirais estimulam o organismo doente a produzir mais anticorpos, o que leva ao combate ao bacilo que provoca a tuberculose. Nada a ver. O antirretroviral não vai estimular a produzir anticorpos, o antirretroviral vai inibir a reprodução do vírus. Os antirretrovirais atuam como antibiótico, errado.
A atuação dos antirretrovirais sobre o ácido desoxirribonucleico viral presente no HIV. No HIV você encontra ácido ribonucleico. Ele só produz DNA depois da transcriptase. Olha, a terapia antirretroviral age inibindo a replicação viral, o que ocasiona a menor destruição das células de defesa importantes no combate do bacilo da tuberculose. Ok, letra E. Essa aqui é a questão 2 da UEMS, nossa, muito tranquila. O vírus da imunodeficiência humana HIV é o causador da síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS. Em relação a esse vírus, HIV, pode-se afirmar que ele é constituído de RNA. E ele ataca quem? Os linfócitos T4, linfócito T. Resposta certa, letra B. Meu Deus do céu, quem erra um negócio desse? Não pode. E a saideira, 8. Em relação à AIDS, temos as afirmações seguintes. A doença é causada por vírus. Isso aí, vírus HIV. Número 1 está certo. Já cancela a letra A, já cancela a letra B, já cancela a letra D. O contágio dá-se principalmente por transfusão de sangue contaminado, contato sexual com portadores e uso em comum de agulhas pelos viciados em drogas, né, por exemplo. Número 2 está correto. 3. A convivência com a pessoa doente, em casa, no trabalho, na escola, na rua, excluídas as condições mencionadas em 2, ou seja, não ocorrer transfusão de sangue, contaminado, contato sexual, agulhas. Em 2, não oferece perigo de transmissão à doença. Ok, se fizer certinho, né, contato social não tem problema. Número 3 está correto. Então, já cancelei aqui também a letra C e já gabaritei a questão, letra E. A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo verdadeiro. Certo, pessoal? 1, 2, 3 e 4. Isso aí, galerinha. Fechamos a Idiocida. Espero que tenham gostado da aula. Tá? Foi feito com muito carinho para vocês. E estou aí, né, esperando qualquer dúvida que você venha a ter. Grande abraço, a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, galerinha. Abraço.